Esquema de ligação para capacitor permanente. Ponto comum. Vou conversar sobre isso? Bom, muitas pessoas têm dificuldade quando se depara com um capacitor permanente e um motor simples, motor de máquina de lavar, motor pequeno, né? Ou motor de roçador de grama, enfim, motores que têm capacitor permanente. Bom, eu coloquei aqui uma simulação, né? Uma simulação com os cabos da bobina principal, cabo número 1, 2, 3 e 4. Quando chegou nesse ponto aqui, a pessoa já rebobinou e precisa só desse esquema de ligação, né? E aqui os dois fios da bobina auxiliar. Beleza, você pode fechar dentro? Pode fechar dentro, mas eu vou fazer a ligação fora, que é pra gente conversar sobre isso, tá? Nós vamos conversar exatamente sobre isso. Vamos lá, nós vamos falar o que é ponto comum, bem rapidinho, e como ligar um capacitor permanente num esquema monofásico simples, tá? Onde vai capacitor permanente, lógico. Aqui não se trata de platinado, de capacitor de partida, é só para motores para capacitor permanente. Vamos lá, tem um capacitor permanente de medida indefinida, porque aqui é só o exemplo. E nós temos o esquema da principal. A primeira coisa que temos que nos atentar é para qual tensão vai ser usada. No meu caso, aqui na minha região, eu uso 220. Então, o que eu faço? O 2 e o 3 aqui já vão ser fechados juntos para o 220, ok? Aliado a ele, eu coloco uma ponta da bobina auxiliar. O que vai acontecer? Aqui vai ser um ponto final com o 2 e o 3 e o 5. Vamos numerar ele como 5, esse da bobina auxiliar, certo? Então ele já sai da jogada, beleza? Agora eu tenho o 1 e o 4 para alimentação. Ok, eu tenho 1 e 4 para alimentação, que eu vou colocar na minha rede 220, né? E sobrou também um fio da auxiliar. O que eu faço? Se esse motor é com capacitor permanente, eu simplesmente pego o capacitor permanente, ligo no final da bobina auxiliar, ó, liguei no final da bobina auxiliar, e coloco com 1 ou com 4, tanto faz. Já vou explicar por que tanto faz, tá? O que vai acontecer? O meu motor vai ser alimentado pelo cabo número 1, vai passar pelo circuito dele, vai sair no número 2, vai entrar no número 4, já pegando o auxiliar junto, né? Vai entrar pelo 1, sair pelo 2, voltar pelo 3, pro circuito e vai sair pelo 4. Então eu estou alimentando a bobina principal aqui. O final da bobina auxiliar já está no meio do bobinado, que é o 2 e o 3. E o início da bobina auxiliar está vindo para o capacitor, passando pelo capacitor e vindo para a alimentação, ok? Então eu estou alimentando a auxiliar através do capacitor, em série com o capacitor e no meio do bobinado, ok? Essa é a ligação mais simples que tem. Por que eu falei que tanto faz no 1 e no 4? Porque se você pegar esse capacitor aqui, ó, e quando você for alimentar o 1 e o 4, você colocar o capacitor junto com o 4, ele vai rodar para um lado, em um sentido. Quando você alimentar ele com o 1, ele roda em outro sentido, ok? 1 e 4 é alimentação e o fio do capacitor vai dar sentido de giro. Se ele ligar com 1 vai para um lado, se ligar com o 4 vai para o outro. Existe também o chamado ponto comum. Tá? O que é o ponto comum? É o seguinte. Você vai fazer a ligação do seu motor para a tensão que ele é. No meu caso a tensão é 220. Se fosse 110 eu ligaria 1, 3, 2, 4, né? Ou 1, 2, 3, 4, dependendo da ligação dentro. Isso daí já é outra história. No meu caso é 220, então o 2 e o 3 já estão fechados. Eu isolo ele, beleza? E deixei sem ligar auxiliar nele. Por quê? Porque eu vou fazer um ponto comum. Ou seja, eu vou pegar um fio da principal, um fio da auxiliar e vou ligar eles juntos. Aí aqui eu estou alimentando os dois juntos. Isso se chama ponto comum, ok? O que vai acontecer com os dois fios que sobram? Um da principal e outro da auxiliar. Eu ligo eles no capacitor dessa forma. Assim é ligado motores como exaustor, máquinas de lavar, enfim, vários motores são ligados dessa forma. Ou seja, eu tenho aqui um ponto comum que vai ser alimentado na rede e tenho aqui o final da principal ligado no capacitor e o final da auxiliar ligado no capacitor. O que acontece aqui? Alguns casos eu posso alimentar fase aqui e neutro aqui na principal, para o motor funcionar normalmente, mas não posso alimentar na auxiliar. Por isso que eu coloquei duas cores, né? Principal e auxiliar diferente. Então eu não posso alimentar no auxiliar porque tem alguns casos que auxiliar não é para trabalho, é só para partida. Então eu vou alimentar nos dois principais, um no ponto comum e o outro na principal e capacitor.
e a auxiliar está ligada através do capacitor em série. Já tem alguns casos que eu posso alimentar da seguinte forma: eu posso alimentar a principal no ponto comum, a principal e a auxiliar, e posso alimentar na principal para ele rodar para um lado e na auxiliar para rodar para o outro, como o caso dos exaustores e ventiladores, né? Aqueles exaustores que tanto faz exaustão como ventilação. Então, alimentei aqui no ponto comum, quando eu alimentar na principal ele roda para um lado, quando eu tirar da principal e alimentar na auxiliar ele roda para o outro. Sempre lembrando que o capacitor está ligado na principal e na auxiliar junto. Beleza, isso é só para ter uma ideia de como funciona a ligação do capacitor em motores de capacitor permanente e também como o que é o ponto comum, ok? Se a sua região, a tensão for 110, o que você vai fazer? A mesma coisa, só que a principal vai trabalhar dessa forma, com a ligação fechada para menor tensão, para 110, né? No caso da maioria das regiões, 110 volts. Então vai fazer a mesma coisa que eu expliquei, só que com a principal fechada para menor tensão. No nosso caso, nós fizemos com a principal fechada para maior tensão, que é fechada no meio. Espero que vocês tenham gostado da dica. Valeu, até mais.